Como se faz o diagnóstico da surdez? O diagnóstico ele é feito com a equipe multidisciplinar. Então, nós entramos na parte do médico, o otorrinolaringologista, junto com o fonoaudiólogo. E aqui são duas áreas que são áreas que cresceram bastante durante os anos. Então, hoje nós temos otorrinos fazendo, assim, tem a área de atuação do otorrino e do fonoaudiólogo hoje é muito grande. Então, de preferência, o paciente deveria procurar um otorrinolaringologista que é subespecializado ou cuja área de atuação é a deficiência auditiva, implante coclear, assim como o fonoaudiólogo, que de preferência é especialista nos exames audiológicos, especialmente naqueles exames mais complexos, né, como Vera, as emissões autoacústicas, e que também trabalhe com deficiência auditiva. Aqui em Goiás, posso dizer que nós estamos entre os melhores estados, muito bem servido de equipe. Então, aqui nós temos excelentes médicos, médicas e fonoaudiólogos que atuam nessa área com maestria. Então, aqui em Goiás, nós estamos assim, bem servidos de equipe. Quais exames são necessários antes de se fazer a cirurgia? Obviamente vai depender muito bem do caso, mas o básico de uma avaliação é a audiometria, um PER e emissões autoacústicas. Isso aí é o exame audiológico básico para casos mais simples de avaliação. E nós entramos com anamnese, com exame físico e com estudo radiológico. Mas, em alguns casos, nós precisamos da avaliação do neurologista, neuropediatra, avaliação comportamental da criança. Então, esse leque ele pode se expandir. Junto a isso, existe uma avaliação específica do fonoaudiólogo em que ele vai fazer testes de fala com o paciente, com e sem aparelho auditivo. E aqui a gente volta de novo à necessidade de que o fonoaudiólogo trabalhe muito bem nessa área, porque é justamente aqui que a gente divide entre operar ou não. Então essa avaliação é uma avaliação complexa, difícil, varia muito de paciente para paciente, tem que ter muita paciência e com esses exames em mãos já dá para ter uma decisão se o paciente vai ou não para a cirurgia. Principalmente antes de operar é necessário uma experiência com o aparelho auditivo para aqueles que nunca utilizaram. Então, em geral, para crianças pequenas, para bebês, a gente tenta uma experiência com 3 meses, pelo menos, de aparelho auditivo. E nesse tempo, o fonoaudiólogo vai avaliar o comportamento da criança e a evolução da criança, nas avaliações do seu consultório, nas audiometrias de campo livre, né? nas pesquisas de som de língua, tem vários protocolos que ele utiliza. E dessa forma a gente consegue decidir ou não levar um paciente para um implante coclear. Nos pacientes adultos que já ouviam, aí sim são casos mais fáceis de serem avaliados, especialmente se a perda é recente. É uma coisa também que a gente divide bastante. A perda recente e a perda muito tardia. Usou ou não o aparelho auditivo? O aparelho auditivo, ele era um bom aparelho auditivo? Teve acompanhamento com o fonoaudiólogo? Então, isso é muito importante para a indicação de uma cirurgia de implante coclear. Existe uma avaliação psicológica para saber se essa criança, se essa família está apta para ser submetida ao implante coclear? Sim, a avaliação psicológica ela está no protocolo para indicação de implante coclear. Obviamente, ali o médico e o fonoaudiólogo eles conseguem tatear para ver essa necessidade. Por isso que o médico, o fonoaudiólogo e a terapeuta, inclusive, depois da cirurgia, nós entramos na família. Porque são pacientes que vão acompanhar a gente para o resto da vida. Uhum. Então, ali no pré-operatório, a gente consegue sentir algum tipo de necessidade. Caso seja necessário, não só o psicólogo, mas é muito comum a avaliação de neuropediatra e neurologista na nossa equipe. Então, o implante coclear ele está sempre aberto,
e a essa necessidade da abordagem multidisciplinar. Já houve algum caso em que a equipe percebeu que a família não estava apta para ser submetida ao processo do implante coclear? Nós isso acontece, já discuti essa situação com vários colegas médicos e fonoaudiólogos. A gente tem como ter essa ideia ou essa noção, mas infelizmente não cabe a gente dizer se a criança deve ou não deve operar, porque a vida dá voltas, né? Muita coisa muda na vida das pessoas e esses casos especificamente a equipe toda acompanha mais de perto, a equipe sugere e encaminha para essas avaliações, a gente torce, né, para que as coisas se encaixem, mas isso é uma coisa que faz parte do nosso consultório e esse é um grande desafio, porque colocar implante coclear não é simplesmente uma cirurgia. A cirurgia é um ato que demora ali em torno de 1 hora, 2 horas de cirurgia, mas ele é um ato contínuo. Ele é contínuo para a vida do paciente, especialmente da criança. Ele é contínuo na vida dos pais. Ele é um ato contínuo na vida dos profissionais, né? E nesse ato de continuidade existem as coisas boas e as coisas ruins. E a gente vai torcendo para que as boas prevaleçam. E após a cirurgia, o paciente já sai ouvindo? A cirurgia de implante coclear em si, ela é a colocação do eletrodo dentro da cóclea. Então, ela é um ato cirúrgico, componente interno, ele não tem bateria. Então, ali o paciente não está sendo estimulado. Então, não há estímulo elétrico na cóclea depois da cirurgia. Após a cicatrização da ferida operatória, o paciente vai então para ativação. Na ativação, o que é a ativação? Ele vai receber o seu processador externo e aí sim o processador externo vai comunicar com o componente interno. E a partir dali vai iniciar o estímulo elétrico da cóclea. Então o paciente não sai ouvindo. É importante lembrar que a audição, para as crianças que nunca ouviram, ela nasce naquele momento. Então tem uma máxima aqui no nosso estado que anda com 1 ano, fala com 2 anos. Então a audição se operou com 1 ano de idade, se operou com 2 anos de idade, a idade que for, a partir daquele momento a audição nasce. Então isso gera muita angústia na família e nos familiares, porque as pessoas acham que vai ligar o aparelho e vai ouvir. Na verdade, se for criança e não ouviu ainda, a partir dali ela vai ter estímulo sonoro. Se for um adulto que já ouviu, ele vai ter que fazer terapia para trabalhar aquele novo estímulo e transformar aquele estímulo em palavras, né? É isso que acontece. O paciente não sai ouvindo, não. E mesmo assim ele demora para falar. Isso é muito importante, porque isso dá muita angústia nas pessoas. E por ser uma tecnologia muito avançada, é de se esperar que os resultados sejam mais rápidos do que o processo natural de audição. Não é assim. Na verdade, é mais difícil, inclusive. Na verdade, é como se a criança fosse um HD, que não tivesse nenhuma informação, nada de dados dentro dela. Só depois que ela começa a ouvir, que ela vai aprender realmente a falar, não é isso? Se o diagnóstico for confirmado de forma muito segura, já dá para se operar a partir de 6 meses. Alguns cirurgiões esperam 1 ano, que é o tempo de maturação do processo auditivo, mas se a confirmação for feita, pode ser operado antes. Existe um grande detalhe ali, que como você falou, a criança vai começar a ouvir, mas com uma necessidade de que aquele aparelho, processador externo, seja regulado, a gente chama de mapeado. Então, além disso, ela tem um aparelho externo que vai precisar ser adaptado a ela.
Então, além do processo natural, do tempo natural de ouvir e falar, também tem a questão de regular o aparelho para aquela criança. Então, ele é um processo muito mais complexo. O que há de novo na cirurgia do implante coclear? Hoje, atualmente, a grande evolução está na evolução dos eletrodos e dos materiais de biocompatibilidade e na bateria. Então, hoje, na verdade, não só no implante, mas cada vez que há uma revolução energética, né? Ou seja, quando você consegue diminuir uma potência energética num tamanho menor, tudo evolui. Então, evolui as baterias dos carros, a bateria do aparelho auditivo, e assim vai a evolução também do implante coclear. Então, essa parte de eletrodos, de biocompatibilidade, de bateria, hoje é uma coisa que está indo muito rápido. A cirurgia robótica não é comum ainda, a cirurgia robótica, mas é uma coisa que está sendo evoluída no futuro. E a esperança maior é a implantação de célula-tronco na cóclea, cujo objetivo é restabelecer a fisiologia coclear. Esse é o objetivo, é fazer com que as células ciliares que se foram, né, elas voltem ao normal. Então isso aí já está avançado, já existem muitas pesquisas já avançadas nessa área, e esse vai ser o grande futuro da perda auditiva. Você acredita que a célula-tronco vai resolver todos os casos de perda auditiva? Se conseguir resolver a da perda severa profunda, acabou, vai todo mundo junto. Entendi. Isso vai acontecer. Você acha que aí vai ser o final dos aparelhos auditivos? Estamos diante de uma nova ideia e tecnologia disruptiva. Esse vai ser o nosso cérebro. Cerca de 5 anos atrás eu estava num congresso e lá o palestrante disse que a questão da célula-tronco há 10 anos atrás ele achava que, eles falavam, que duraria 10 anos para a célula-tronco acontecer e conseguir recuperar as células ciliadas. Quer dizer, isso aconteceu há 5 anos, quer dizer, está faltando mais 5 anos. Você consegue fazer uma previsão? Você acredita que daqui 5 anos a gente vai chegar nesse ponto? Casos iguais a esse, né, de previsão de futuro, é cheio, né, na medicina. Nós temos uma área da rinologia em que a questão da polipose nasal também entrou nessa mesma questão. Eu não ouso de forma alguma dizer o que vai acontecer, ou seja, com a parte de célula-tronco ou futuro, ou se alguma tecnologia vai acabar ou não. Se eu estiver usando as melhores coisas do presente, eu já estou satisfeito e realmente eu tenho muita prudência em não fazer essas previsões que tem que ter muita certeza para falar uma coisa dessa. Então eu não sou capaz de fazer esse tipo de coisa no futuro. Pedro, me conta um pouco da sua história na medicina. Eu me mudei de Goiânia, sou goianiense especificamente, e fui fazer faculdade de medicina em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Terminando a faculdade, minha família mudou para a Bahia, nesse espaço de tempo de faculdade, fui fazer residência em Salvador, nas obras sociais de Irmã Dulce, hoje Santa Dulce, né, no Hospital Santo Antônio, onde foi uma aula de humanidade. O hospital é realmente abençoado, é uma obra abençoada. Terminei a residência, fiquei 6 meses fazendo um fellowship de implante coclear. Quando voltei em 2019 para Goiânia, e comecei a minha atuação sempre no Hospital Torrinho de Goiânia, e fiz parte da primeira equipe de implante coclear do Centro de Reabilitação Henrique Santino, aqui em Goiânia, que é conhecido como CRER. E hoje eu atuo exclusivamente no Hospital Torrinho de Goiânia, fazendo cirurgias odontológicas diversas, seja ouvido crônico ou seja a parte de deficiência auditiva. Então, hoje é isso que eu faço e é isso que eu amo fazer. Pedro, queria te agradecer imensamente você ter concordado em nos dar essa entrevista, falar sobre implante coclear.
e te agradecer muito, porque além de um grande otorrino, você é um grande amigo que eu tenho. Muito obrigado e até as próximas entrevistas. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês, ao Marco Aurélio, a Luciana, a equipe do Microsom novamente. Estamos todos vivendo essa época de pandemia, né? Estamos no começo de 2021. Eu desejo a você e a toda a sua família muita tranquilidade, paz, muita saúde, que todos se mantenham unidos, porque isso também passa. Isso vai passar e nós temos que passar com muita saúde, muita esperança e muita fé. Obrigado, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.